Meu nome é João Pequeno, mas todo mundo me conhece só como Pequeno mesmo. Não é pelo tamanho, não. Eu tenho meus bons 1,70 m. É que quando criança era miúdo demais e o apelido grudou. Hoje vou contar para vocês como foi minha primeira missão no bando de Lampião, o rei do cangaço. Uma história que mudou minha vida para sempre. Corria o ano de 1928 e eu tinha apenas 19 anos quando cruzei com o destino nas terras secas do sertão pernambucano. Minha família tinha uma rocinha pequena perto de Riachão, mas a seca tinha acabado com tudo. Pai morreu de uma febre danada e mãe não aguentou a tristeza. Fiquei sozinho no mundo, sem nada além da roupa do corpo e uma raiva que queimava no peito. Foi numa feira em Salgueiro que ouvi falar do bando pela primeira vez. Os homens cochichavam sobre Lampião e seus cabras como se fosse lenda. Diziam que eles tinham passado por ali há poucos dias, levando mantimentos e deixando dinheiro para os pobres. Uns falavam com medo, outros com admiração. Eu escutava tudo, grudado naquelas palavras como se fossem água no deserto. A fome apertava e eu não tinha mais nada a perder. Decidi procurar o bando. Não foi difícil encontrar pista. Lampião não se escondia, ele governava aquelas terras como um rei de verdade. Seguia as pegadas por 3 dias, dormindo ao relento, comendo macambira quando achava. Foi numa manhã de sol escaldante que avistei a primeira vez o acampamento. Ficava numa grota escondida entre 2 morros, protegido por pedras grandes e mandacaru. 2 vigias me pegaram antes mesmo que eu chegasse perto. Eram homens duros, queimados de sol, com rifles nas mãos e cartucheiras no peito. "Que é que você quer aqui, menino?" perguntou um deles, apontando a arma na minha direção. "Quero falar com Lampião", respondi, tentando não mostrar o medo que sentia por dentro. Eles riram. "Todo mundo quer falar com o capitão, mas nem todo mundo merece." Me levaram até o acampamento mesmo assim. Era maior do que eu imaginava. Devia ter uns 30 homens espalhados pela grota, alguns limpando armas, outros cozinhando, outros conversando na sombra. As mulheres também estavam lá. Maria Bonita, Dadá e outras cangaceiras, tão armadas quanto os homens. E então eu vi ele. Lampião estava sentado numa pedra lisa, limpando um rifle. Usava o chapéu de couro típico, todo enfeitado com moedas e medalhas. A barba bem cuidada, os olhos pequenos, mas espertos. Quando me viu, não levantou a cabeça, só falou: "Mais um que quer entrar pro cangaço. De onde você vem, rapaz?" "De Riachão, seu capitão. Sou órfão, não tenho mais nada." "Órfão?" ele repetiu, como se estivesse pensando. "E sabe atirar?" "Sei sim, senhor. Meu pai me ensinou a caçar." "Caçar preá é uma coisa, caçar homem é outra." Lampião finalmente ergueu os olhos para mim. "Você tem estômago para matar, menino?" A pergunta me pegou de surpresa. Eu nunca tinha matado ninguém, nunca tinha nem pensado nisso. Mas a fome e o desespero falaram mais alto. "Tenho sim, seu capitão." Ele sorriu de um jeito que me deu calafrio. "Vamos ver. Corisco." Um homem magro se aproximou. Era Corisco, o diabo loiro, braço direito de Lampião. Tinha os cabelos claros descoloridos pelo sol e cicatrizes no rosto. "Leva esse menino para o teste. Se ele se virar, pode ficar." O teste era simples. Eu tinha que acertar uma lata velha a 50 metros com um rifle emprestado. Era uma Winchester meio gasta, mas que ainda funcionava bem. Respirei fundo, mirei e atirei. A lata voou longe com um barulho metálico. "Não tá ruim", disse Corisco. "Agora atira de novo, mas dessa vez montado a cavalo." Montei num cavalo baio que eles trouxeram. O bicho era nervoso, dançava de um lado para o outro. Mesmo assim, consegui acertar a lata de novo. Os homens do bando começaram a prestar atenção em mim. "Você tem jeito", disse Lampião, se aproximando. "Mas ainda precisa provar que serve mesmo. Amanhã você vai numa missão conosco. Se sobreviver e não fugir, aí sim você vira cangaceiro de verdade." Naquela noite dormi pouco.
Ficava olhando as estrelas e pensando no que tinha me metido. Os outros me contaram histórias do bando, das brigas com os volantes, dos saques nas fazendas. Era um mundo diferente de tudo que eu conhecia. De manhã cedo, Lampião me chamou. Estava com uns 10 homens preparando os cavalos e as armas. Maria Bonita também estava lá, linda mesmo com a roupa de cangaceira e o rifle na mão. Hoje nós vamos visitar o Coronel Antônio Pereira, disse Lampião. Ele tem uma fazenda grande perto de Ouricure. Dizem que está cheio de dinheiro e armas guardadas. Ele é ruim com o povo? Perguntei. É sim. Trata os trabalhadores que nem cachorro, paga uma miséria e ainda rouba na medida do milho e do feijão. Tá na hora dele aprender a dividir. Montamos e partimos quando o sol ainda estava baixo. Eu estava nervoso, mas também animado. Era minha chance de provar que tinha valor, que podia ser útil para o bando. A cavalgada durou umas 3 horas. Íamos devagar, evitando as estradas principais e os pontos onde poderia ter volantes. Lampião conhecia cada pedra, cada árvore daquelas terras. Ele nascia ali. Tinha crescido ouvindo as histórias dos velhos cangaceiros. Quando chegamos perto da fazenda, paramos numa elevação para estudar o terreno. A casa era grande, cercada por um muro baixo de pedra. Tinha uns 6 vaqueiros cuidando do gado e 1 ou 2 homens armados na varanda. Não vai ser difícil, disse Corisco. Eles não esperam visita. Lampião dividiu o grupo. Metade ia cercar a casa por trás. Metade ia comigo pela frente. Eu fiquei com o grupo dele. Pequeno, ele me chamou. Você vai ficar do meu lado. Faz tudo o que eu mandar, na hora que eu mandar. Entendeu? Sim, senhor. E se alguém atirar em você, atira de volta. Não pensa, só atira. Pensamento na hora da briga é coisa que mata. Descemos o morro devagar, usando as moitas de catingueira para nos esconder. O coração batia forte no meu peito, mas tentei ficar calmo. Quando chegamos perto do portão, Lampião fez um sinal. Foi tudo muito rápido. Os cangaceiros gritaram e invadiram a fazenda ao mesmo tempo. Os vaqueiros se assustaram e largaram o gado para correr. Um dos homens armados tentou atirar, mas Corisco foi mais rápido e derrubou ele com um tiro certeiro. "Cadê o Coronel Pereira?" gritou Lampião, entrando na casa. Uma mulher gorda apareceu na porta, tremendo de medo. Ele não tá aqui não, viajou para Recife." "Mentira!" Lampião apontou o rifle para ela. "Eu sei que ele tá aqui. Chama ele, senão eu queimo tudo." Nesse momento apareceu um homem alto e gordo, usando roupa boa e chapéu de feltro. Era o Coronel Pereira. Ele tentou parecer corajoso, mas eu via que estava com medo. "O que vocês querem aqui?" ele perguntou, tentando usar uma voz firme. "Queremos conhecer sua hospitalidade, coronel", respondeu Lampião, com um sorriso irônico. "Somos viajantes cansados, precisamos de comida, dinheiro e munição. Eu não vou dar nada para vocês. Vão embora da minha propriedade." Lampião riu. "Coronel, o senhor não entendeu. Não é pedido, é ordem." Foi aí que vi como Lampião comandava. Ele não precisava gritar ou fazer ameaças vazias. Só olhava para o homem com aqueles olhos frios e o sujeito entendia que não tinha escolha. "Corisco, leva o pequeno e mais 2 para revistar a casa. Procurem dinheiro, armas, tudo que servir." Era a minha primeira missão de verdade. Entrei na casa com os outros, o coração disparado. A casa era rica, cheia de móveis caros e objetos de prata. Começamos a procurar pelos quartos e pela sala. No quarto principal, achei uma caixa de madeira embaixo da cama. Estava pesada. Quando abri, meus olhos brilharam. Tinha mais dinheiro ali do que eu já tinha visto na vida toda. Notas de 1000 réis, moedas de ouro, até algumas libras estrangeiras. "Corisco", chamei. "Achei alguma coisa." Ele veio correndo e sorriu quando viu o dinheiro. "Esse coronel estava escondendo um tesouro. Continua procurando." Procurei mais e achei outra surpresa. Um revólver Smith & Wesson novo em folha,
ainda na caixa, com 2 caixas de munição. Era uma arma linda, toda cromada, com cabo de madrepérola. Essa é sua agora, disse Corisco. Primeira missão, primeira arma. Eu não cabia em mim de alegria. Ter uma arma própria significava que eu era aceito no bando, que tinha provado meu valor. Encontramos mais coisas: 2 rifles, munição, um saco de moedas de prata escondido atrás de um quadro e até umas joias que deviam pertencer à mulher do coronel. Quando voltamos para a sala, Lampião estava conversando com o coronel Pereira. O homem parecia mais calmo agora, quase conformado. Seu capitão, eu disse. Achamos isso tudo. Mostrei o dinheiro e as armas. Lampião examinou tudo com cuidado. Muito bem, coronel. O senhor é um homem prevenido. Isso vai servir para muita coisa boa. Vocês vão me matar? Perguntou Pereira. Não, senhor. Nós não somos assassinos. Somos justiceiros. Mas o senhor vai aprender uma lição hoje. Lampião se virou para mim. Pequeno, vai lá fora e chama os trabalhadores da fazenda. Todos. Saí e gritei para os vaqueiros e peões que ainda estavam escondidos. Foram chegando devagar, com medo, uns 10 homens maltrapilhos e magros. Vocês trabalham para o coronel Pereira? Perguntou o Lampião. Sim, senhor, respondeu um velho que parecia ser o capataz. Ele paga bem? Os homens se entreolharam sem saber o que dizer. Pode falar a verdade. Ninguém aqui vai se prejudicar. Não, senhor, disse o velho finalmente. Ele paga pouco e ainda desconta tudo. A comida, a casa, até a água. Lampião assentiu. Coronel, o senhor ouviu. Esses homens trabalham duro para o senhor e mal conseguem sustentar a família. Pegou uma parte do dinheiro que tínhamos achado e dividiu entre os trabalhadores. Cada um recebeu mais do que ganhava em 6 meses de trabalho. Isso é para vocês. E você, coronel, disse apontando para o fazendeiro, de hoje em diante vai pagar salário justo para o seu pessoal. Senão eu volto aqui e da próxima vez não vou ser tão gentil. O coronel Pereira não disse nada. Só balançou a cabeça concordando. Agora nós vamos embora. Obrigado pela hospitalidade. Saímos da fazenda sem pressa, levando nossas novas aquisições. Eu estava montado no meu cavalo, com minha arma nova na cintura, me sentindo finalmente parte de alguma coisa maior. Quando chegamos num lugar seguro, longe da fazenda, Lampião me chamou. E então, pequeno, como foi sua primeira missão? Foi boa, seu capitão. Aprendi muito. O que você achou do que fizemos lá? Pensei um pouco antes de responder. Acho que foi justo. Aquele homem tinha de mais e os outros tinham de menos. Lampião sorriu. Exato. É isso que nós fazemos. Não somos ladrões comuns. Somos cangaceiros. Temos um código de honra. Naquela tarde, enquanto cavalgávamos de volta para o acampamento, eu entendia finalmente o que significava ser cangaceiro. Não era só andar armado pelo sertão. Era fazer justiça do nosso jeito, proteger os fracos e ensinar os poderosos a respeitar o povo. O dinheiro que levamos foi usado para comprar mantimentos para o bando e para ajudar famílias pobres que encontrávamos pelo caminho. As armas fortaleceram nosso grupo. E eu tinha ganhado minha primeira arma, meu primeiro sinal de que pertencia àquele mundo. Mas isso era só o começo. Naqueles dias seguintes, eu aprenderia muito mais sobre a vida de cangaceiro, sobre os perigos que enfrentávamos e sobre a lealdade que unia nosso bando como uma família de verdade. Quando chegamos de volta à grota, o sol já estava se pondo, pintando o céu de vermelho igual ao sangue. Os outros cangaceiros que tinham ficado no acampamento vieram nos receber, curiosos para saber como tinha sido a missão. E aí, pequeno? Perguntou um deles, um cabra baixinho chamado Zé Sereno. Sobreviveu ao batismo de fogo? Sobrevivi sim, respondi, batendo na pistola que agora usava na cintura. E ainda ganhei presente. Todos riram e me cumprimentaram. Era um sentimento bom ser aceito naquele grupo. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que tinha uma família de novo.
Naquela noite, sentamos todos ao redor da fogueira para jantar. Maria Bonita tinha feito um cozido de cabrito que estava uma delícia. Enquanto comíamos, os homens contavam histórias de outras missões, de brigas com volantes, de lugares que tinham conhecido. Lampião, disse Corisco. Conta para ele como foi sua primeira vez roubando o fazendeiro. O capitão riu e mexeu no fogo com um graveto. Ah, isso foi há muito tempo. Eu era mais novo que o pequeno. Tinha só 17 anos. Foi numa fazenda perto de Serra Talhada. O fazendeiro era um homem ruim, que maltratava os trabalhadores e ainda por cima era parceiro dos volantes. Ele fez uma pausa, olhando para o fogo. Eu estava sozinho naquela época. Ainda não tinha formado o bando. Entrei na casa dele de madrugada, peguei o que pude e saí. Mas cometi um erro. Deixei ele vivo e com raiva. Na semana seguinte, ele mandou os volantes atrás de mim. E aí? Perguntei. Aí eu aprendi que no cangaço, ou você inspira respeito, ou você morre. Foi quando decidi juntar outros homens e formar este bando. Sozinho, a gente não chega longe no sertão. Maria Bonita se aproximou e sentou do lado dele. Conta para ele sobre o código. Ah, sim. Pequeno, agora que você é um de nós, precisa conhecer nossas regras. Lampião ficou sério. Primeira regra. Nunca abandonar um companheiro ferido ou em perigo. Segunda, respeitar as mulheres honestas. Nunca forçar ninguém. Terceira, não roubar de pobre. Quarta, nunca trair o bando. E se alguém quebrar as regras? Perguntei. Aí a pessoa não serve mais para ser cangaceiro, disse Corisco. E quem não serve para ser cangaceiro, não serve nem para ficar vivo. O tom dele me deu um calafrio, mas eu entendia. Naquele mundo perigoso, a confiança era questão de vida ou morte. Nos dias que se seguiram, comecei meu verdadeiro aprendizado. Corisco me ensinou a atirar melhor, a limpar e cuidar das armas. Zé Sereno me mostrou como rastrear, como ler os sinais da natureza para saber se tinha volantes por perto. Maria Bonita me ensinou alguns truques de sobrevivência. Quais plantas serviam para curar feridas? Como encontrar água no tempo da seca. Mas foi Lampião quem me ensinou as lições mais importantes. Uma tarde, enquanto caminhávamos pelo acampamento, ele me explicou a filosofia do cangaço. Pequeno, você sabe por que eu virei cangaceiro? Não, seu capitão. Porque este sertão é injusto. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres morrem de fome e sede. O governo só manda soldado para cá quando é para defender os coronéis. Para proteger o povo pobre, não vem ninguém. Paramos na sombra de um juazeiro. Lampião continuou. Nós somos a justiça que o governo não faz. Quando roubamos um fazendeiro rico, não é por ganância. É para equilibrar as coisas. O dinheiro que eles juntam explorando os outros volta para o povo. Mas os volantes não param de perseguir a gente. É verdade. E é por isso que temos que ser espertos, corajosos e unidos. Eles têm mais armas e mais homens, mas nós conhecemos o sertão melhor que eles. Esta terra é nossa aliada. Uma semana depois da minha primeira missão, chegou a segunda oportunidade de provar meu valor. Um mensageiro trouxe notícias de que havia um comboio de comerciantes ricos passando pela estrada que ligava Salgueiro a Ouricuri. Levavam dinheiro e mercadorias caras para vender na cidade. Não são pobres coitados, explicou Lampião. São atravessadores que compram barato dos pequenos produtores e vendem caro na cidade. Merecem pagar uma taxa para passar pelas nossas terras. Desta vez, éramos apenas 8 homens. Eu, Lampião, Corisco, Zé Sereno e mais 4 cangaceiros experientes. Maria Bonita ficou no acampamento com os outros. Saímos de madrugada e chegamos à estrada antes do sol nascer. Escolhemos um ponto onde a estrada fazia uma curva entre 2 elevações. Era o lugar perfeito para uma emboscada. Pequeno, disse Lampião.
Desta vez você vai comandar 2 homens. Fiquem naquela pedreira ali. Quando eu der o sinal, vocês aparecem e cercam o comboio por trás. Meu coração acelerou. Era a primeira vez que ele me dava responsabilidade de comando. Peguei Zé Sereno e outro cangaceiro chamado Antônio Preto e fomos nos posicionar. Esperamos umas 2 horas até ouvir o barulho das carroças se aproximando. Eram 3 carroças grandes, puxadas por bois, escoltadas por 6 homens armados. Carga valiosa mesmo. Lampião deixou o comboio passar pela curva e então deu o grito de guerra dos cangaceiros. Saímos todos ao mesmo tempo, cercando as carroças. Os bois se assustaram e pararam. "Bom dia, senhores viajantes", disse Lampião com educação irônica. "Somos o comitê de recepção local." Os comerciantes eram 3 homens gordos e bem vestidos. Os guardas deles largaram as armas sem resistir. Sabiam que não tinham chance contra nós. "O que vocês querem?" perguntou um dos comerciantes, tentando parecer corajoso. "Queremos conhecer suas mercadorias", respondeu Lampião, "e cobrar uma pequena taxa de pedágio." Mandou os homens revistarem as carroças. Era uma fortuna em tecidos finos, ferramentas, açúcar, cachaça e outras mercadorias. E, claro, muito dinheiro guardado em sacos de couro. "Seus capitão", eu disse, mostrando o que tínhamos achado. "Tem coisa boa aqui." Lampião examinou tudo e separou o que interessava. Pegou metade do dinheiro, algumas ferramentas que precisávamos no acampamento e deixou o resto. "Pronto, senhores. Podem seguir viagem. E não se esqueçam, da próxima vez que passarem por aqui, tragam um presente para os donos da terra." Os comerciantes não discutiram. Subiram nas carroças e saíram de lá rapidinho, felizes por ter salvado a pele e metade da mercadoria. "Você se saiu bem, pequeno", disse Lampião enquanto voltávamos. "Soube comandar os homens sem hesitar." Esse elogio me encheu de orgulho. Estava provando que tinha potencial para ser mais que um soldado comum no bando. Mas a vida de cangaceiro não era só glória e aventura. Alguns dias depois, tivemos nosso primeiro confronto sério com os volantes. Estávamos acampados perto de um açude, descansando e cuidando dos cavalos, quando Zé Sereno veio correndo. "Lampião, volante se aproximando, são uns 20 homens." O acampamento virou um formigueiro. Em poucos minutos, desmontamos tudo e nos espalhamos pelas pedras ao redor do açude. Cada um procurou uma posição defensiva. "Pequeno", gritou Lampião, "você vai ficar comigo. Se os volantes chegarem perto demais, nós cobrimos a retirada dos outros." Meu coração batia forte, mas não era mais de medo, era de excitação. Finalmente ia enfrentar os inimigos de verdade. Os volantes chegaram meia hora depois. Eram soldados da polícia militar, bem armados, montados em cavalos bons. Vinham confiantes, pensando que íamos fugir. Se enganaram. Lampião deixou eles se aproximarem até ficarem bem no alcance dos nossos rifles. Então deu o sinal. O tiroteio foi intenso, mas durou pouco. Os volantes não esperavam resistência tão organizada. Nós conhecíamos cada pedra, cada esconderijo. Eles estavam expostos no terreno aberto. 2 soldados caíram feridos logo no início. Os outros começaram a recuar, procurando abrigo. Mas não tinha muito onde se esconder naquele terreno. "Agora", gritou Lampião, "vamos terminar com isso." Saímos das pedras, atirando e gritando. Os volantes entraram em pânico e fugiram, deixando para trás os feridos e algumas armas. "Não vamos perseguir", disse Lampião. "Já deu a lição." Cuidamos dos feridos, mesmo sendo inimigos. Lampião não deixava ninguém morrer sem ajuda. Pegamos as armas abandonadas e liberamos os soldados. "Digam para o comando de vocês", disse Lampião para o sargento dos volantes, "que o capitão Lampião está sempre pronto para recebê-los. Mas da próxima vez, tragam mais homens." Naquela noite, comemoramos a vitória. Eu tinha participado do primeiro combate real da minha vida e tinha me saído bem. Não tinha vacilado, não tinha fugido. Estava me tornando um cangaceiro de verdade.
Mas a coisa que mais me marcou naqueles primeiros meses foi perceber como Lampião cuidava do povo comum. Sempre que encontrávamos uma família pobre pelo caminho, ele parava para conversar, para saber das necessidades delas. E sempre deixava alguma coisa: dinheiro, comida, remédio. Uma vez, encontramos uma família que estava passando fome por causa da seca. O homem estava doente, a mulher grávida e tinham 3 filhos pequenos. Lampião mandou montar acampamento ali perto e ficamos 2 dias ajudando eles. Deu dinheiro para comprar comida, remédio para o homem doente e ainda deixou uma cabra leiteira para a família. Por que a gente faz isso? Perguntei para ele. Não seria mais fácil só passar direto? Pequeno, ele respondeu. Se nós não cuidarmos do nosso povo, quem vai cuidar? O governo? Os coronéis? Eles só sabem é explorar e oprimir. Foi nesse momento que entendi completamente por que tantas pessoas respeitavam Lampião. Ele não era só um bandido. Era um líder que se importava de verdade com os pobres e oprimidos do sertão. Os meses foram passando e eu fui aprendendo cada vez mais. Aprendi a sobreviver com pouca água, a encontrar comida no mato, a dormir de um olho só. Aprendi os segredos das armas, os truques de combate, a arte de desaparecer na caatinga quando necessário. Mas, principalmente, aprendi o que significava ter uma família de novo. O bando não era só um grupo de homens armados. Era uma irmandade. Cada um cuidava do outro, cada um estava pronto para dar a vida pelos companheiros. E assim foi como um menino órfão e sem rumo se transformou num cangaceiro de respeito. Minha primeira missão com Lampião tinha sido só o começo de uma aventura que duraria muitos anos, através dos sertões de Pernambuco, Bahia e Ceará. Foram tempos duros, mas também foram os melhores da minha vida. Eu tinha encontrado meu lugar no mundo, ao lado do homem que se tornou uma lenda, Virgulino Ferreira da Silva, o rei do cangaço, conhecido por todos como Lampião. E quando hoje as pessoas me perguntam como foi viver aquela vida, eu sempre respondo a mesma coisa. Foi perigosa, foi difícil, mas foi justa. Nós éramos os justiceiros do sertão, os protetores dos fracos, os inimigos da opressão. E eu tenho orgulho de ter sido um deles.